Olá, queridos amigos, queridos irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Como é que correu a sua semana? Espero que tenha corrido muito bem. Espero que esteja muito bem com todos os vossos familiares. A minha semana correu ótima, conforme a vontade do nosso Senhor. Bem, irmãos, hoje vocês podem ver, eu estou no caminhão, estou em França, né? E daqui a pouco eu já vou seguir viagem, mas eu não podia deixar de fazer aqui a nossa mensagem da semana, né? Aquela mensagem para iniciar ali uma boa semana e que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus e nos levar a ter um encontro maior com o nosso Criador. Então, irmãos, hoje eu escolhi falar sobre um tema que para muitos é uma coisa que já não existe, ou não dão tanta importância. Vocês já pararam para pensar sobre a origem do pecado? Aonde se originalizou o pecado? Vocês já refletiram já sobre isso já alguma vez? Por que nós pecamos? Por que nós temos essa ideia de pecado, de certo e errado, de fazer o bom e fazer o mal? Por que temos isso? Eu cresci, desde pequeno, eu sempre ouvi minha mãe dizer: olha, não faça isso que é errado, faça isso que é certo, não vai por esse caminho que isso vai dar errado, e não maltrate uma pessoa, não xingue, não fale mal com a pessoa porque é pecado. Mas por que é o pecado? Da onde que surgiu esse pecado que tantas pessoas falam? Vocês já pararam para refletir sobre isso alguma vez? Bem, irmãos, eu quero aqui fazer uma pequena reflexão sobre a origem do pecado. Como se originalizou o pecado e como ele nos afeta. E como ele chegou até nós. Porque eu acho que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo não têm esse conhecimento que o pecado não se originalizou aqui na Terra. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. O mal em si não se originalizou na Terra. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 12 até o versículo 15, nós vamos ler. Mas nós vamos ler ele por etapa, tá bem? Nós vamos ler por etapa. Então, nós vamos ler aqui no versículo 12. Nós vamos ler aqui no versículo 12 a segunda parte do versículo, que se diz assim: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. De quem que Deus estava dizendo aqui? Deus aqui estava falando para quem? Deus aqui estava falando de um anjo. Olha que interessante. Deus estava falando aqui de um anjo de luz. Um anjo que vivia do lado de Deus. E aqui ele diz que ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era lindo. Ele era um ser esplendioso. Se a gente for ler aqui no versículo 13, aqui ele diz
que estava no Éden, junto de Deus, e que ele era coberto de todas as pedras preciosas que já existiam e que existe. Pedras aqui que eu nem sei que são, que eu nunca vi. Eu vi um diamante, vi já pela televisão, mas ver ao vivo para ver aquela transparência, nunca vi. Topázio, turquesa, só por televisão também. Então, imaginem vocês. Eu quero levar vocês aqui a uma história, a vocês imaginar. Eu quero falar e vocês aí imaginem isso. Imaginem um ser criado por Deus. E Deus ali deu para ele sabedoria. Deu para ele sabedoria e fez ele lindo, maravilhoso. Não existia outro igual. E Deus pegou esse anjo, que se chamava querubim, na hierarquia dos anjos, ele era um anjo querubim. Deus pegou esse anjo e colocou como se fosse no nosso dia, falando no nosso dia, como se fosse o nosso braço direito. Você pegar uma pessoa e colocar ali do seu lado ali para ser o seu braço direito. E esse anjo era. Se a gente vê aqui no versículo 14, diz: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Ou seja, ele foi criado para proteger. E Deus ali estabeleceu ele. E no Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Então ele estava no Monte Santo de Deus. Ele estava ali na casa de Deus. Ele estava ali do lado de Deus. Ele andava do lado de Deus. E no versículo 15 diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Olha bem, irmãos. No versículo 15 diz: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Irmãos, aqui está nos dizendo que ele era um anjo perfeito, que ele era um anjo bom, que ele era um anjo atencioso, que ele era um anjo cheio de sabedoria, que ele era um anjo amoroso, que ele tinha amor. Ele tinha todos os adjetivos bons que vocês pensarem agora nesse momento. Pensa num adjetivo bom. Ele tinha. Porque ele era perfeito. Deus aqui elogia ele, que ele era perfeito nos teus caminhos. Ele andava corretamente. Ele cumpria tudo aquilo que Deus pedia. Ele era obediente a Deus. Havia ali uma perfeita harmonia no céu. Isso aqui, irmão, nós estamos falando no céu. Não é aqui na terra. Nós estamos falando no céu. Está bem? Quero deixar bem claro isso. Nós estamos aqui falando do céu. Então havia uma perfeita harmonia no céu. Porque no céu, Deus também tinha ali suas regras. Igual tem aqui na terra para nós hoje. Os mandamentos nossos já existiam no céu. Então, com os anjos, não era diferente. Havia classes de anjos. Querubim, serafins. E o querubim, o anjo querubim, era o anjo mais alto que existia ali. E esse anjo, que hoje conhecemos como Lúcifer,
ele tinha essa patente. Até, completando o versículo de 15 que diz: até que se achou iniquidade em ti. Achou pecado nele. Agora vocês imaginam, irmãos, um anjo que vivia ali do lado de Deus, que tinha tudo do bom e do melhor, era braço direito de Deus, desenvolveu no seu íntimo iniquidade, um sentimento mau, infelizmente. E esse sentimento mau levou à sua queda. Mas nós vamos agora lá para o livro de Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 a 14. E vamos lá ver o que o profeta Isaías nos diz mais a respeito desse assunto. Porque a Bíblia é assim, irmãos. A gente vamos estudar a Bíblia, e se vocês perceberem, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é assim que nós estudamos a Bíblia. Sobre um tema, correndo ela toda. Porque a Bíblia nos fala de vários temas. Tá bem? Então nós vamos aqui estudar a Bíblia e vocês vão perceber que eu gosto de correr muito a Bíblia, por quê? Porque é o correto. Tá bem? Então o profeta Isaías, lá no capítulo 14, no versículo 12 a 14, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Olha bem, como tu foste mandada para a terra, lançada para a terra, caíste. Deus expulsou ele de lá. Mas não foi assim tão simples, igual vocês pensam. Olha, cometeu ali, Deus achou o pecado ali nele, tal, e Deus já, expulsou ele. Não. E também a gente ainda não sabemos qual foi esse pecado. Sabemos que originalizou lá no céu até agora o pecado, né? Foi o que a Bíblia nos diz, né? E então aqui no versículo 13 diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima da estrela de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Opa! Irmão, esses versículos 13 aqui de Isaías está parecendo com o versículo 14 do profeta Ezequiel, não tá não? Isso era o que ele fazia. Era a atividade que o anjo querubim tinha. Olha bem, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Então ele estava lá, ele estava estabelecido no monte santo de Deus. Mas ele queria ser mais. Olha bem a origem do pecado. Ele queria ser mais do que isso. Ele queria ser mais que Deus. Ele queria ser como Deus. Ele cobiçou, irmãos. Ele cobiçou ser Deus. Ele quis ser igual a Deus. E o que ele fez nisso? Ele começou a fazer política no céu. Como assim, política no céu, Luiz? Você tá aí agora ficando maluco. Mas sim, irmãos, ele começou a fazer política no céu.
ele começou a falar com vários anjos, né? Colocando em causa a palavra de Deus. Colocando em causa o amor de Deus. E nisso, como ele era um anjo cheio de sabedoria, que Deus deu para ele muita sabedoria, e ele tinha uma patente alta no céu, ele começou a ludibriar os outros anjos, ou seja, seus cabos eleitorais. E os seus cabos eleitorais começou a passar para os seus eleitores a imagem de um Deus que não era de amor, um Deus tirano. Olha bem o que Satanás fez. No versículo 14 diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha bem a vontade que ele tinha de ser semelhante ao Altíssimo. Então, o anjo de luz, que conhecemos por Lúcifer, chegou nos seus corregedores, nos seus cabos eleitorais, e os seus cabos eleitorais foi esparramando essa notícia para os seus eleitores, para os restantes dos anjos. E o que aconteceu aí? Disseminou o mal entre todos os outros anjos. E ele conseguiu atrair uma terça parte desses anjos para o teu lado. Mas aí vocês param e se perguntam, mas então por que Deus não destruiu logo tudo isso? Porque se Deus foi o Criador, Deus pode chegar lá e destruir. Porque Deus fez isso já com os seres humanos. Vocês lembram do dilúvio? Mas por que Deus não fez isso lá no céu, então, para acabar com o pecado? Essa historinha vai ficar para depois. Mas pensem nisso. Por que será que Deus não acabou com tudo lá no céu? Mas sim, irmãos. O que Deus fez? Então, Deus expulsou Lúcifer e uma terça desses anjos do céu para a terra. Mas não foi assim, expulsou, olha, vocês vão embora daqui. Não. Houve guerra. Houve batalha lá no céu. Ah, Luiz, aí agora tá demais, fogo. Então, a Bíblia agora já virou uma coisa de guerra, de batalha. Irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa. Tem histórias lindíssimas que deixa a gente de boca aberta. E está lá. Se vocês for ver em Apocalipse 12, do versículo 7 a 9 e versículo 4, tá contando lá essa batalha, essa guerra. Eu não vou falar para vocês e nem vou ler. Mas vocês podem ir lá. Apocalipse 12, versículo de 7 a 9 e o versículo 4. Tá dizendo sobre essa guerra. Irmãos, o que eu posso dizer para vocês é que nessa guerra que houve, Jesus teve a sua primeira vitória sobre Satanás. E durante esse grande conflito que existe até hoje, irmãos, eu já escolhi o meu lado. Eu prefiro estar do lado vitorioso. E você? Sabendo agora que o pecado se originalizou no céu,
e que o sentimento do pecado é a cobiça, é o orgulho, a inveja, isso tudo descende de Satanás, de Lúcifer, um anjo de luz que quer se parecer em tudo com Deus. Ele é feio, mas pode se tornar bonito mediante a tua vontade. É isso que ele quer fazer com você. Ele quer fazer a tua vontade. Se você quer que ele apareça para você bonito, ele vai aparecer para você bonito. Porque se ele aparecer feio, você vai se assustar e vai correr dele. Então, meus irmãos, não fique a pensar que ele vai aparecer para você com a cara feia, não. Ele vai aparecer para você da melhor maneira possível, que você vai aceitá-lo. Então, só através da palavra de Deus é que você vai saber diferenciar e tomar a decisão pelo lado certo, que é o lado de Deus. Irmãos, eu quero desejar para vocês uma boa semana e que vocês tomem a decisão por Deus, que deixe o pecado de lado, porque somos todos pecadores. E depois a gente vamos continuar sobre o que é o pecado e o que ele faz na nossa vida, mas em outro vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. E eu quero fazer uma oração agora por cada um de vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero lhe agradecer pela preciosa palavra que o Senhor nos deixou nesta terra, para nos contar, para nos avisar sobre como tudo aconteceu. E o Senhor não nos escondeu nada, Pai, para nos deixar ciente de que o mal, de que o pecado, ele vive do nosso lado, que ele vive dentro de nós, Pai. E só através de Ti, Senhor, é que conseguimos ser libertos do vício do pecado e nos livrar da tentação, conforme o Senhor se livrou dela no deserto. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar e quero pedir, meu Pai, por essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, que o Senhor possa libertá-la, meu Pai, do vício do pecado e que ela possa tomar a decisão pela vida, pelo pão da vida que és o Senhor, Pai eterno. Que o Senhor possa guiar essa pessoa pelo caminho da justiça. Que o Senhor, Deus Espírito Santo, possa tocar na mente, no coração desta pessoa que está me vendo nesse momento, e que essa pessoa possa ser liberta e tomar a decisão pelo lado certo, pelo lado da justiça, pelo lado da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu lhe peço, Senhor. Dê uma boa semana para essa pessoa e para todos os seus familiares. Alivie a dor, Senhor, se essa pessoa tiver com algum familiar doente, tiver com algum familiar preso, tiver algum familiar abatido. Senhor, alivie a dor dessas pessoas.
É o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E, irmãos, o convite está feito. Se vocês quiserem estudar a palavra de Deus comigo, mande um e-mail para mim, ou deixe aí no comentário do vídeo. Eu mandarei uma Bíblia de presente para você. E nós vamos estudar a palavra de Deus junta. E, se você gostou do vídeo, compartilhe. Porque esse vídeo pode chegar para alguma pessoa que esteja precisando dessa palavra nesse momento. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. E dê aí o seu joinha. Deixa aí no comentário o que você achou, sua sugestão. Pode deixar, não tem problema. Fique com Deus. E se lembre, nós só podemos ser salvos do pecado pela palavra. E essa palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fiquem com Deus, irmãos. E até o próximo vídeo.